Bom, agora nós vamos dar continuidade, né, ao nosso capítulo 4 e vamos falar do ambiente interno e do ambiente externo, a análise, né, que compõe esses conjuntos e construir a matriz fofa. Agora vocês já estão entrando operacionalmente dentro da construção do ambiente, do planejamento estratégico, né? A identificação dos fatores externos e internos e a sua fechamento dentro de uma matriz fofa vai nos determinar como que nós vamos, vai determinar as nossas ações, né? Quais são as nossas medidas prospectivas, corretivas e indicadores de meta, né? Então aqui nós estamos no momento essencial da execução do planejamento estratégico, é a mão na massa mesmo, como a gente se diz, né? Então agora vamos falar do ambiente externo, né? O que é o ambiente externo? O ambiente são todas aquelas questões, fatores, variáveis que interferem na nossa organização, na nossa instituição, na nossa empresa e que nós não conseguimos controlar. A briga do Trump com a China em relação ao mercado externo. Nós podemos fazer alguma coisa? Quais que são os prejuízos para nós? Quando há uma briga e aumento do dólar, aumenta os nossos custos de importação, os medicamentos que nós utilizamos, questões tecnológicas, como é que fica? Isso é algo que nós não podemos interferir, nós temos que trabalhar para atenuar os problemas advindos, né? Reduzir esses riscos. Então, isso nós chamamos de fatores de ambiente externo. Então, nós vamos estar sempre atentos, precisamos estar sempre atentos para aquilo que é problemas para nós lá de fora. Nós temos a parte de ameaças. Quais que são as ameaças que esses fatores nos proporcionam? Quais que são as oportunidades que esses fatores externos nós temos que incorporar? Nós temos que ter uma linha de ação para cada oportunidade identificada. Nós precisamos ter uma linha de ação para cada ameaça identificada. Como que eu melhoro, eu oportunizo aquilo que é bom para a minha instituição? Como que eu minimizo meus problemas, meus riscos, meus custos com aquilo que é uma ameaça para a minha instituição? Então aqui a gente começa a fazer os né? Cada ação que eu proponho, né? Eu tenho uma meta, preciso de um indicador, eu preciso de saber quem que será responsável por acompanhar aquela linha de ação, naquele processo. Então, nós trabalhamos assim. E o que são as ameaças, né? São todos elementos negativos, a força incontrolável do externo, do ambiente externo que enfrenta e aparece dentro da nossa organização. O que a gente pode pensar? Como que nós podemos ir mapeando? Nós temos os aspectos econômicos, né? Aumento de renda ou queda do poder aquisitivo da sociedade, que leva, por exemplo, a uma maior quantidade de pessoas para o setor público, para os hospitais, os nossos UPAs. Nós temos, se há um desemprego, né, isso vai afetar a renda, vai afetar consumo, vai haver maior necessidade, né, de demandas de políticas públicas, de apoio social. Os aspectos legais, né, as políticas, o que está sendo colocado, né, como que você é impactado à medida que há uma definição de alguma questão legal. Nós temos, por exemplo, na área de meio ambiente, né, as empresas sofrem muito com os aspectos legais, a adequação. Nós temos vários analistas, todo mundo agindo conforme um entendimento dentro da legalidade do que pode ou não pode ser feito. Numa cidade é feito dessa forma, na outra é aquele. O que nós precisamos? Nós precisamos institucionalmente de haver uma harmonização de todos os procedimentos.
uma situação, né? Tecnológico, como é que a tecnologia nos afeta hoje, né? Antigamente nós tínhamos umas cirurgias públicas, né? As cirurgias em geral eram feitas pelos médicos, você tinha um corte enorme. Hoje em dia você vai lá, faz 3 furinhos e faz a maioria das cirurgias. E no futuro próximo, como é que serão as nossas cirurgias? Então, esse é um tipo, né? Antigamente nós precisávamos de processos que estavam no fórum, nas nossas instituições jurídicas, era uma luta para conseguir. Hoje já está tudo ficando digitalizado, né? Praticamente já 100% dos nossos processos já estão nessa situação. Houve uma evolução significativa, né? Então, houve em determinado momento o estabelecimento de um planejamento estratégico que levou a essa necessidade, né, de melhor atuação. Nós temos as questões também sociocultural, né? Cada sociedade, cada região, cada município, estado, ele tem os seus aspectos sociais que vão interferir. Então, quando uma empresa, por exemplo, ela atua a nível nacional, vendendo os produtos a nível nacional, como é que é? Todos os estados, eles conseguem ter a mesma aceitação? Então, há essa necessidade, né? Uma forma de um hospital numa determinada região tem, de atender numa outra, de outro país, não é a mesma, apesar que tecnologicamente vai ser, mas podem existir nuances que farão diferença, né? Então, assim a gente tem esses ambientes externos que vai nos afetar. Nós temos também, né, aspectos do ambiente interno, que é a análise dos pontos fortes e dos pontos fracos. O que a nossa empresa, o que a nossa instituição tem, que ela faz de melhor para a sociedade, que ela presta de serviço. E para aquelas situações em que o atendimento não é ideal, o que nós precisamos fazer? Qual que é a ação que tem que ter no planejamento estratégico? Como que eu vou mensurar se houve? Você já observou, por exemplo, uma coisa que eu acho engraçado, né? Você está lá sendo atendido, né? Já em alguns lugares, né? O Detran, por exemplo, você vai lá na sua frente do cara lá, você está sendo atendida, te entrega uma fichinha para você preencher ali. Quer dizer, não há um cantinho, algo que tampa. Na prática, aquilo te inibe a responder algo que talvez desagrada. Às vezes você não foi bem atendido, mas você fica até sem graça, né? Você literalmente é coagido. E aí, como é que você vai estabelecer pontos de melhoria? Complicado. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós estabelecemos ações e precisamos de mensurar isso. Como que nós vamos fazer, né? Há esses questionamentos. Então, dentro do ambiente externo, eu preciso olhar cada processo, cada setor de produção, um setor de serviços, o que está sendo prestado, o que é bom ou o que é ruim. E atende à sociedade, atende ao meu cliente. E como que está? O prazo é adequado? Ah, não, passa aqui, vai lá, bate carimbo lá, volta aqui. Não, agora você vai lá, espera processar, depois volta. O que nós podemos fazer de integração dos sistemas para que isso não aconteça, né? Quantas vezes nós vamos nos órgãos públicos e voltamos 3, 4, 5 vezes para concluir um determinado processo? Então, nós somos funcionários públicos, nós precisamos estar atento a essas questões. Não dá para a gente simplesmente pensar, eu faço isso e pronto. Não, mas eu tenho que pensar como que eu vou oferecer um produto de boa qualidade, um serviço de boa qualidade para a sociedade. Nós que estamos pagando nossos salários. Então, eu tenho que estar atento a isso. A nossa sociedade está fazendo isso. Então, nós temos que pensar, quando eu penso em ambiente externo, né, eu estou fazendo, como é que é meu produto, o preço, marketing, né, como que a gente pensa? Quando nós pensamos na área pública, a gente não foca muito essas questões de marketing, né, mas deveríamos. Nós não somos uma empresa, nós não recebemos para isso, nós não precisamos entregar algo e é algo que as pessoas não estão pagando por ela diretamente. Se eu não quiser saúde, eu não vou lá. Não, nós pagamos. Então, há um dever coletivo nosso de prestar um serviço com boa
qualidade, tá certo? Isso é o nosso foco, nós temos que ter isso em mente. Quantas vezes nós vamos no hospital, numa UPA, e nós somos bem atendidos? Rapidamente, se considerar os planos públicos, é praticamente o mesmo tempo. Mas tem hora que você vai em determinadas instituições e que, a gente sabe como que é, né? Muitas vezes muito difícil. Então, nós temos que pensar, né? Na prestação desse serviço, eu tenho tecnologia, eu posso fazer melhor, como que nós vamos reduzir os prazos de prestação? Posso reduzir? Quantas taxas e taxas nós pagamos, né? E na capacitação das pessoas, a área de recursos humanos, né? Como é que as pessoas estão recebendo? Qual que é a motivação? Tem que ser motivado, nós temos que desenvolver a mão de obra. Se ela não estiver ali, ela vai estar trabalhando em outro local. Então, que ela esteja num órgão público e esteja satisfeito. Precisamos fazer o nosso melhor. Precisamos ter mais velocidade. Como que nós vamos propor melhorias para que isso aconteça dentro do nosso planejamento estratégico? E a área de financeira, de controle, né? Normalmente, cada órgão recebe X do governo e aí ele precisa se virar, né? Então, nós temos que otimizar esses gastos. Como? Colocando metas. Se não cumpridas, nós temos que rever. Já vimos, né, dentro do planejamento estratégico, quantas vezes nós vamos fazer e as pessoas que trabalham no RH, lógico, né, com todo respeito, mas eles entendem que a organização, as pessoas na organização está acima de tudo. E aí, o que acontece? Ele quer uma grande fatia do orçamento, mas e os outros processos? Então, nós temos que otimizar, nós temos que integrar todos os setores para que a construção dos nossos cenários, das nossas ações, das nossas metas e indicadores sejam consistentes. E aí, por fim, a gente vem com a matriz fofa, né? Uma vez identificado todos os nossos gargalos e potencialidades, os pontos fortes e fracos do ambiente interno e do ambiente externo, nós passamos a trabalhar com a matriz fofa. Bom, o que é a matriz fofa, né? Fofa, como vem de inglês do soft, né? E para o brasileiro, né, nós abrasileiramos ela como fofa, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, a matriz ela vai rastrear, vai pontuar cada variável econômica, técnica, política, como sendo uma ameaça, como sendo uma oportunidade, como sendo um ponto forte da empresa, como sendo um ponto fraco. Então, nós temos, basicamente, quando eu tenho oportunidade e tenho os pontos fortes, nós precisamos aproveitar, a atividade que a organização domina, né? Então, essa política, ela tem sempre que estar de ofensiva, né? A gente sempre atuando e reforçando e vamos para frente, bola para frente. Esses são os nossos pontos positivos, vamos tocar. Quando eu tenho pontos fortes, mas eu tenho ameaça, eu tenho que ter uma situação de enfrentamento. São riscos que nós temos, mas nós podemos enfrentar. São pontos fortes. Eu tenho uma boa equipe, mas essa equipe pode ser substituída por outra. Isso é uma ameaça. Como é que nós vamos nos organizar para que esse pontos fortes se transforme, fortaleça, melhore a minha ameaça, né? Reduza os meus riscos de ameaça. Nós temos os pontos fortes e os pontos fracos e oportunidades. Então, ali, quando eu tenho uma oportunidade, mas eu tenho um ponto fraco, eu preciso ter melhorias, né? Eu preciso ter um foco de aproveitamento, é uma oportunidade. Mas os meus pontos, a minha área interna da empresa está atuando de forma fraca. Eu tenho o maior hospital da região, mas nós não estamos potencializando ele, nós não estamos dando o melhor desse hospital para a sociedade. Então, a gente tem que fazer melhorias, tem que manter determinados padrões de qualidade e melhorar os outros. Quando eu tenho pontos fracos dentro da empresa e eu tenho ameaças dentro do meu ambiente externo,
Então, nós temos um problema. Nós temos o para, reorganiza todo o processo, todos os serviços, para que a gente volte a atuar, porque senão nós somos fracos e ainda existe um ambiente, nós vamos morrer na praia rapidamente. Não estamos atingindo nossos objetivos. E o objetivo nosso dentro da nossa organização pública é prestar o melhor serviço com a melhor qualidade, né? Sendo eficientes e sendo eficazes. Então, nós precisamos reorganizar, porque senão a gente sai do mercado. Se fosse numa empresa privada, ela já estaria fechada. Lembre-se, vamos fechar as instituições públicas? Não, nós precisamos melhorar. Então, quando eu tenho uma situação de oportunidade e pontos fortes, nós temos que manter e explorar mais ainda aquela área de atuação, aquele produto, aquele serviço. Quando eu tenho ameaças, mas eu tenho pontos fortes, eu tenho que partir, tenho que ser mais agressivo, né? Eu tenho que fazer um afrontamento, eu tenho que defender meu ambiente. Quando eu tenho uma situação de pontos fracos, né, dentro da minha organização, não está legal determinadas situações, mas eu tenho pontos, eu tenho melhorias, eu tenho oportunidades, né, o meu ambiente externo está me dando, eu preciso me reorganizar, eliminar esses pontos fracos ou transformá-los em pontos fortes. Eu tenho que refazer minha estratégia de atuação. Quando eu tenho as ameaças e tenho os pontos fracos, né, que é no caso da empresa privada, ela é simplesmente fechada, o proprietário não deu conta de manter a empresa no mercado, nós temos que lutar pela sobrevivência, fechar ou se reinventar. Então, quando eu tenho pontos fracos e tenho ameaças, eu tenho que me reinventar, senão a gente sai. Se eu estiver no setor público, eu tenho que me reinventar, porque senão, qual a razão de ser do meu órgão? Se eu não consigo prestar nenhum trabalho de qualidade. E assim, nós fechamos esse capítulo e agora vocês vão desenvolver o trabalho que eu estou propondo para vocês e construir a matriz fofa. Bom trabalho e boa sorte para vocês!